Como vai? Tudo bem? Eu sou Raulinson Rangel, sou pastor da Igreja Batista de Sevilha, na Espanha. Estou aqui já há alguns meses e tenho servido ao Senhor com muita alegria. Quando eu estava no Brasil, um dos meus principais trabalhos ou ministérios, uma das minhas principais funções, era servir como consultor e conselheiro na área política. E isso eu fazia em virtude da minha formação e também por causa do chamado que tenho de trabalhar nessa área de discipular pessoas públicas. Quando eu estava trabalhando no Brasil, entre essas pessoas, eu resolvi elaborar um pequeno roteiro para me ajudar e me orientar na escolha dos meus próprios candidatos. Assim eu fiz um estudo, busquei entender como até mesmo eu poderia ajudar outras pessoas a escolherem os seus candidatos, não só a mim. Me lembrei de um livro que eu li, Liderança Corajosa, de Bill Hybels. E num dos capítulos, Bill Hybels nos conta como que ele faz para escolher os seus líderes ou a sua equipe de liderança. Quando eu li aquilo, ou me lembrei daquela história, eu disse, eu acho que isso pode servir também para a gente escolher os nossos candidatos. Assim, que existem 3 características que eu procuro no meu candidato, seja ele a que for, seja ele a um cargo majoritário, legislativo também, ou o executivo de um estado, ou até mesmo uma prefeitura, ou seja um vereador, um deputado estadual, deputado federal, senador. Eu sigo a orientação que eu ouvi de Bill Hybels. A primeira é procurar o caráter dessa pessoa. Como é o caráter dessa pessoa? Como ele se porta? Qual é o grau de integridade que ele tem? Isso a gente sabe pelo seu passado, seja o passado político, seja o seu passado empresarial, seja o seu passado profissional, o que é que ele fazia e como ele fazia, como ele se comportava, como ele se dava com as pessoas, se ele cumpre sua palavra, se ele faz aquilo que ele diz, se ele é verdadeiro, se ele é honesto, se ele está acusado de corrupção. Hoje em dia até a gente tem alguns instrumentos interessantes para verificar se a pessoa está ou não sendo acusada ou processada. Creio que é importante a gente conhecer esse trabalho também. Então a primeira coisa que eu vejo num candidato é o seu caráter. A segunda coisa que eu busco, segunda característica que eu busco num candidato é a sua competência. Porque muitas vezes nós temos boas pessoas, a gente quer colocar pessoas boas, de bom coração, íntegras, honestas, moralmente corretas, mas se elas não estão preparadas, capacitadas para exercer a função, então nós vamos ter problemas sérios, porque uma boa pessoa sem a habilidade no lugar que ela precisaria ter determinada habilidade, vai fazer com que ela desperdice recursos públicos, vai fazer com que ela use mal esses recursos que estão à sua disposição, e depois quem vai sofrer somos nós mesmos como nação, às vezes as pessoas mais simples, os mais pobres, aqueles que têm mais necessidades de serviços do Estado, também vão sofrer. Apesar do coração da pessoa ser bom, a ação dela não é de competência. Além dessa competência administrativa, é importante que a pessoa que a gente eleja tenha uma competência ou uma capacidade de se relacionar. É aquilo que na política a gente chama de adquirir a governabilidade. É saber se relacionar com os seus pares, sejam eles na área legislativa, ou seja, o executivo com o legislativo, ou até mesmo o próprio executivo no exercício de seu trabalho. Se a pessoa não sabe se relacionar, não sabe desenvolver a sua capacidade administrativa, organizacional, mas também de se relacionar, ela vai ter problema. Então, competência é segunda característica. A terceira característica que eu procuro é a coerência, ou a gente pode dizer a concordância de pensamento. A coerência do pensamento dele com o meu pensamento. Se eu resolvo votar em alguém que pensa distinto de mim em termos fundamentais, por exemplo, o que essa pessoa pensa a respeito de aborto, isso é fundamental para mim. O que essa pessoa pensa a respeito do tamanho do Estado, para mim isso é fundamental, vai definir se ela é mais
alguém que pensa num Estado grande, num Estado pequeno, se é mais socialista, se é mais de economia de mercado, como que funciona isso? É importante que você entenda que aquilo que a pessoa pensa é o que ela vai executar. Então, se você vota em alguém que pensa diferente de você, depois não adianta reclamar se ela está aprovando projetos ou apresentando projetos que são contrários aos seus princípios e aos seus valores, aquilo que você diz acreditar. Mesmo que a pessoa seja competente, mesmo que a pessoa tenha um bom caráter, ela pode pensar diferente de você e imprimir na sua nação princípios e valores que destoam daquilo que você de fato acredita. Então, eu escolhi sempre